Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias desta terça-feira. Começamos essa edição falando sobre a dengue. O Ministério da Saúde apontou que em 4 meses o Brasil já se aproximou do total de casos prováveis de dengue registrados em todo o ano de 2021. Foram contabilizados 542.038 casos prováveis da doença, em comparação com o mesmo período do ano passado. Já houve um aumento de 113,7%. Os sintomas da doença são febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e articulares. Em casos graves, a hemorragia é intensa e choque hemorrágico, o que pode ser fatal. A água parada é um dos principais motivos para a reprodução do mosquito. Vamos juntos ter cuidado com vasos de planta, pneus velhos e calhas. Fica a dica. O Ministério da Saúde iniciou ontem a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a gripe. Até o dia 3 de junho, além de idosos e trabalhadores da área de saúde, a imunização será estendida a crianças com idades entre 6 meses e menores de 5 anos. Gestantes, mulheres que tiveram filhos há pouco tempo, povos indígenas, professores e pessoas com comorbidades também devem se vacinar. A expectativa é de que 76 milhões e meio de brasileiros sejam imunizados nas 38 mil unidades básicas de saúde do país. No caso das crianças de 6 meses a menores de 5 anos, que já receberam ao menos uma dose da vacina influenza ao longo da vida em anos anteriores, deve-se considerar o esquema vacinal com apenas uma dose em 2022. Já para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose da vacina contra a gripe para 30 dias após a primeira dose. No caso das crianças que precisam tomar a vacina contra o sarampo, não há necessidade de cumprir intervalo com a vacina da gripe. As duas vacinas poderão ser administradas no mesmo dia. O objetivo da campanha, segundo o Ministério da Saúde, é prevenir o surgimento de complicações decorrentes das doenças, evitando novos óbitos e possível pressão sobre o sistema de saúde. Ao todo, o governo federal enviou mais de 80 milhões de doses do imunizante da gripe aos estados e ao Distrito Federal para que a vacinação aconteça. E agora o assunto é a vacinação contra a Covid aqui no Brasil. O país já bateu a marca de 430 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus aplicadas. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,18% da população, enquanto 76,93% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chegam a 41,47% das pessoas. E uma última informação. Você sabia que hoje, dia 3 de maio, é considerado o Dia Mundial de Combate à Asma? E olha, essa doença crônica é uma das que mais matam pessoas no mundo. Por isso que é tão importante falar, né, gente? Afinal, muitas mortes acontecem por falta de prevenção e cuidados. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem do Almeida Júnior. Michele tem 36 anos e desde os 20 convive com a asma. Ela descobriu a doença depois de uma crise de tosse. O caso dela é considerado grave. Foram várias internações e uso de medicamentos. Ela precisou se aposentar aos 28 anos. Eu sou aposentada já há quase 10 anos já, desde 2014. E hoje eu tenho um problema motor por conta do excesso do corticoide. Então hoje eu ando com auxílio de um andador. Tive um ganho pulmonar muito bom, que hoje eu consigo dialogar, porque há uns anos atrás eu não conseguia formular uma frase, não conseguia tomar banho sozinha, não conseguia me trocar sozinha. Trouxe muitas complicações para minha vida. Já a Renata, de 51, descobriu a doença ainda na adolescência. Ela fez um tratamento e ficou livre do problema por muito tempo, mas a asma voltou depois que ela contraiu a Covid-19. Porque uma vez que eu já tive asma, a asma podia nunca mais voltar, podia voltar por um outro motivo qualquer e voltou por causa do que eu peguei Covid. A asma é uma das doenças crônicas que mais afetam crianças e adultos no mundo.
são aproximadamente 300 milhões. Aqui no Brasil, o número chega a 20 milhões. A asma acomete as vias respiratórias, especialmente os brônquios, que são os canais por onde o ar passa até chegar aos pulmões, fazendo com que fiquem inflamadas, inchadas e produzam muco ou secreção em excesso. Isso pode causar dificuldades para respirar, tosse e falta de ar. Um estudo da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia aponta que a asma é responsável por 7 milhões de mortes prematuras em todo o mundo. Aqui no Brasil, são cerca de 2.000 mortes por ano. Pessoas com alergias respiratórias, como asma, sofrem mais com a poluição. Os especialistas afirmam que as pessoas que têm asma precisam se preocupar principalmente com a limpeza do ambiente que frequentam. Entrando no lugar que tem poeira da asma. Tem coisas que são famosas, né, por gatilho, né, por serem gatilhos, né, que não são o que mais em geral. Todo mundo fala assim, A, B e C. O outro fala D, J e C. O outro fala L, M e C. Quer dizer, então esse C aqui, que é o que mais comum, é o quê? Poeira. Tá? E a poeira em si não é bem a poeira que é causadora de asma, são as fezes dos ácaros que estão na poeira. Apesar de ser considerada uma doença incurável, os especialistas afirmam que o paciente pode levar uma vida normal, se seguir as recomendações médicas. Sim, a asma é uma doença crônica, mas ela tem tratamento e é uma doença reversível. A imensa maioria dos pacientes, quando a gente trata, o paciente volta a ter o brônquio funcionando como se não tivesse doença. Mas o paciente, quando ele geralmente tem essas crises, essa falta de ar, ou quando ela entra em contato com alguma coisa, fica com aquele peito cheio, uma dificuldade muito grande para respirar, usa os remédios, dá uma melhoradinha, e aí acha que está tudo bem, e aí que está sentir falta de ar de vez em quando está ok, ou tossir de vez em quando é ok. Não é normal ter esses sintomas. Então, quem tem asma, a ideia é que a gente consiga controlar completamente os sintomas com o tratamento, e existe tratamento eficaz para isso. Claro que existem gravidades de asmas, então tem casos desde muito leves a casos muito graves, mas felizmente os casos muito graves são a exceção. A imensa maior parte dos pacientes a gente consegue controlar muito bem. Recomendações que a Michele passou a seguir e agora aprendeu a passar para outras pessoas que convivem com a asma. As pessoas têm muito preconceito, porque elas não compreendem. Quando a gente fala que tem asma, as pessoas, nossa, mas o primo do vizinho do meu amigo usa bombinha e vive normal, por que você não consegue viver normal? Gente, eu sei que todo mundo sabe, mas vale destacar aqui que a prevenção sempre é o melhor remédio, não é mesmo? E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 13h. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.